Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um podcast do Gente Saúde. Para quem não conhece, esse é nosso podcast de temas relevantes de RH. Eu tenho o privilégio hoje de receber uma pessoa que eu conheço há algum tempo e que eu tenho papos super incríveis e profundos. Eu espero que a gente consiga trazer insights bons para vocês aqui, que é o Rafael, diretor da DOC. Muito bem-vindo, Rafa. Nossa, muito obrigado por me chamar. Tá sendo um prazer estar aqui com você. Realmente, é uma conversa super filosófica, a gente abre. A gente vai tentar fechar um pouquinho aqui. Exato, esse é o desafio. É o desafio, nesse tempinho que a gente tem. Exato. Mas a gente tem tanto tema para falar que é sempre muito bom trocar com você e com outras pessoas que trabalham aqui nesse lugar do RH, porque a gente precisa estar caminhando junto. Se for meio solitário, é meio difícil. Agora, se está acompanhado, o negócio vai. Exatamente. Então, muito obrigado por me receber aqui. Imagina. E aí eu queria que você começasse contando um pouquinho de quem é Rafael na fila do pão, da onde veio, como foi parar em RH, o que é que trabalhou na vida. Eu vou falar que, antes de falar de trabalho, eu vou falar quem eu sou, porque eu acho que trabalho é só uma partezinha, mas eu falo que a minha maior qualidade é que eu sou mineiro. O resto aí desembola. Então, eu sou um ótimo mineiro que gosta de uma cervejinha gelada, sentado no boteco, com os amigos. Isso daí, conversa, resenha. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa bem talvez paranoica, de acordar cedo, de treinar, de fazer acontecer. Sou uma pessoa bem agitada e eu sou o único filho homem de uma família de mulheres fortes, que eu tenho muito orgulho das minhas duas irmãs da minha mãe. Então, eu sou uma pessoa ali que tem um pouquinho de mimo. Mas acho que o meu contexto tem me dado mais noção de realidade, que isso é importante também para quando a gente está falando de RH, de trabalho, etc. Legal. Caí no RH meio que por acaso. Eu sou publicitário. E aí, eu sou publicitário. E aí, quando eu formei ali na publicidade, eu falei assim, cara, não é isso. Eu gosto de outro negócio que eu não sei o que é. Eu fui fazendo minha carreira em comunicação interna. E comunicação interna tá dentro de RH. Uhum. E eu fui encantando por esses negócios. Assim, gente, o que é isso? Segurança do trabalho, o que é isso? Esse programa aqui. Uhum. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Acho que uma das vantagens da minha transição aqui, que fez acontecer, que eu sou muito curioso. Eu vou entrando. Uhum. Eu vou fazendo o que é. Uhum. E aí chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, olha, não vou ser um diretor de RH, de comunicação, não vou ser uma pessoa só comunicação, daqui pra frente vai ter agência, etc. Uhum. Então eu preciso ir para um lugar que isso tá maior, que é recursos humanos. E eu tinha um plano, que eu fazia essa transição de carreira, eu virava Big Brother. E eu juro por Deus que eu tentei, fiz entrevista, participei do processo. Só que Deus falou assim, não, você vai pro RH. E aí eu caí no RH e quando na Arezzo eles me deram a oportunidade de mergulhar em todos os subsistemas. Eu sou muito grato à Arezzo, ao varejo, porque no varejo você aprende pra caramba, né? É um bichinho que pica e que todo mundo fala assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu amo. Um ritmo acelerado. Fogo e pólvora. Então, foi ali que eu comecei minha carreira e eu venho passando por outros segmentos, que é de tecnologia, financeiro e etc. E é onde eu tô hoje na DOC. Legal. E aí, hoje, fala um pouquinho do seu papel na DOC, né? Quando a gente se conheceu, até você tava me contando um pouco antes que deu uma mudada, mas vocês dividiam meio que o RH em duas pessoas. Isso. E vocês tinham subsistemas meio lado esquerdo e lado direito do cérebro. Exatamente. Então, conta um pouco pra gente como é isso e como isso evoluiu ao longo do tempo. Não, show de bola. Até o início desse ano, que a gente tá, a gente tinha, de fato, essa divisão. Então, eu tenho que o meu par, que é o Bruno, que eu falo que, assim, cara, você arruma tudo. Ele é a pessoa totalmente lógica, sistemática, do processo. E eu falo assim, eu bagunço. Eu tô aqui na parte da construção dos programas, dos benefícios e etc. Então, a gente fazia uma ótima dupla, assim. A gente tinha um lugar de ser complementar muito, muito funcional. Então, a gente tinha essa divisão aqui, onde o Bruno cuidava das partes mais lógicas de RH, vamos falar aqui que é de remuneração, de People Analytics, de Talent Acquisition, ele fazia o intermédio com a Folha também, porque a Folha não está dentro da nossa estrutura. Uhum. E eu ficava com as outras áreas que eu estou falando de People Experience, cultura de desenvolvimento, aprendizagem, clima. Então, eu estava com essa outra caixinha. Só que um dos papos que a gente vai falar que é do RH estratégico é também a estrutura do RH entender o momento da companhia. Uhum. E aí a gente começou a entender, cara, a gente tem desafios diferentes aqui que a gente precisa rever a própria estrutura de RH, que a gente chama ali de people, né?
que a gente tinha uma necessidade muito grande do negócio de fazer sinergia de 2 países, que é México, Latam, basicamente, e Brasil, que a gente tem operação ali no Latam. Então, a gente, como negócio, decidiu que a gente faria uma divisão, que seria eu, Rafa, agora assumo toda a estrutura de People Brasil. Então, além de bagunçar, eu tenho que arrumar. Tipo assim, eu não posso mais bagunçar e deixar ali pro Bruno arrumar. Mas o Bruno assume agora uma frente de People Latam, porque a gente já trabalha junto neste lugar, então nós dois temos essa missão de gerar sinergia dessas 2 unidades de negócio. Então é aí que a gente começa uma história nova aqui com recursos humanos da DOC nesse ano. Legal. E aí, acho que falando de um tema, eu conheço o Bruno também, já falei com ele. E eu lembro muito quando eu falei com o Bruno, assim, ele falou muito sobre People Analytics e a importância de dados para tomada de decisão, que eu acho que conversa muito com esse lugar do Bruno ser um cara mais lógico, estruturado. E eu queria falar um pouquinho sobre, pra gente entrar no tema de RH estratégico, como que dados e analytics funcionam para você. Boa. E como que você usa isso no seu dia a dia para tomada de decisão? Se a gente for dar uns passinhos para trás, assim, né? Tipo, a área de recursos humanos, de People, tem muita informação das pessoas. Não é só de folha que eu tô falando. A gente tem a jornada da pessoa desde que ela entra. A gente tem o ciclo de avaliação de performance. A gente tem o porquê que aquela pessoa entregou um atestado médico. A gente consegue contar uma história. Então, quando a gente olha assim, para tudo de informação que a gente gera, a gente tem um baita data lake, assim. Que a gente fala assim, caraca, o que a gente faz com isso daqui? Hoje, tipo assim, graças a que tem um legado muito forte do Bruno, tipo assim, a gente tem muitas informações disponíveis. Tipo assim, a gente tem... Se você falar assim, Rafa, qual que é o dash que a gente consegue ver que a pessoa almoçou ontem? Talvez eu tenha isso. Que, tipo, eu vou pegar lá do Caju e a gente vai poder fazer. Então, a gente tem bastante informação. Então, como é que a gente utiliza isso na DOC? A DOC tem já um lugar de ser muito fatos e dados, porque o nosso negócio é isso, né? A gente precisa ter fatos e dados para tomar decisões ali com o nosso cliente, de uma mudança de produto, o que a gente precisa fazer. Então, está muito na nossa cultura isso de ser mais lógico e embasado na hora que a gente vai fazer uma tomada de decisão. Então, quando a gente constrói esses dashes, esse lugar de People Analytics que tem o dedo, tem a alma do Bruno ali, ele vem muito nesse lugar que é como é que a gente toma decisões certas sobre as pessoas. Então, a gente acaba tomando decisão que não é só, precisamos fazer um ajuste de equipe de jornada de trabalho. Tipo assim, que a gente precisa mudar a escala. Cara, a gente consegue ver o porquê que a gente está fazendo isso. Cara, a gente tem uma despesa ali que está gerando muito banco de horas, sobreaviso e orçamento, e a gente vai... Cara, por que a gente não faz uma mudança? Então, a gente utiliza muitas informações na hora que a gente vai decidir tudo sobre pessoas. E aqui que está o lugar muito, muito importante de RH. Eu não gosto de falar essa expressão que é parceiro do negócio, acho que RH é negócio. Quando o RH fala assim, olha, eu tenho uma informação aqui, líder, que eu acho que a gente precisa conversar, que a gente tem uma coisa diferente para poder fazer. Vamos mudar um pouco a rota. Então, a gente vai muito nesse lugar aqui, que aí quando a gente chega para construir alguma coisa com a liderança ou para o próprio negócio, tem informação por detrás. Legal. Não saiu, como eu brinco com o meu time, a gente não tirou a ideia do sovaco, tipo assim, vamos fazer um programa de liderança. Cara, não, tem um porquê desse programa. Vamos explicar o porquê. E aí, quando gera o porquê, a gente deixa claro esse porquê, faz sentido. Aí a motivação para fazer acontecer ela é muito mais fácil, porque tem sentido. Todo mundo, né? Exato. Então a gente mobiliza a liderança, a gente mobiliza a camada executiva com essas informações. E a gente tem evoluído pra caramba nisso, que agora o desafio, já trazendo um pouquinho, o que eu faço com esse tanto de informação? Tipo assim, que aí quando a gente se depara com tanto de dados, a gente fala assim, cara, o que eu faço? Então hoje a gente começa a priorizar qual história a gente quer ver, a gente começa a segmentar, a gente tá nessa fase agora de evolução. Que legal. Eu vejo também assim, eu sou uma pessoa muito analítica, lógica, racional, assim, e existe uma certa subjetividade em relação a lidar com pessoas. Tem. Que é inerente a lidar com pessoas, né? Pessoas são subjetivas e nem tudo é número. Mas, falando de um lugar de uma pessoa mais lógica e tal, eu sinto que sempre que me trazem, por exemplo, um porquê mais embasado em dados, gera muito mais buy-in meu em relação àquilo que foi priorizado ou que está sendo discutido. Exato. E eu sinto que esse é um artifício, né, que times de RH podem e devem usar muito mais com outras lideranças para conseguir discutir temas de maneira mais relevante. Assim, eu acredito muito no papel do líder como um storyteller em qualquer lugar da empresa e eu gosto muito de sempre começar com um porquê embasado. Exatamente. E eu acho que People Analytics tem um papel muito, muito legal aqui. Não, e o massa que a gente vai olhar aqui é assim, não pode ser só legal, não pode ser só porque é importante para o bem-estar das pessoas.
querendo ou não, a gente tá numa estrutura aqui corporativa que a gente tem que olhar pro negócio também. Óbvio. Então eu não posso fazer só tipo, uma ação que é legal porque eu acho que vai me dar um prêmio, ou que vai me dar um reconhecimento, as pessoas vão me dar uma nota de clima massa. É tipo, o que eu tô resolvendo um problema do negócio? A conversa ali do RH tem que ser essa, tipo assim, qual o problema do negócio que a gente vai resolver? E qual dado eu tenho do meu lado aqui de pessoas que eu falo assim, putz, eu consigo te ajudar aqui a resolver esse problema. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, vamos abrir, o assunto da vez é a inteligência artificial, né? Tipo assim, vamos abrir, o que a gente vai fazer de inteligência artificial no nosso time? Cara, talvez a gente vai ter um lugar aqui de inteligência artificial do nosso time que a gente vai falar assim, cara, a gente tem um desafio do futuro do trabalho de uma equipe. De workforce, tipo assim, de decisão de perfil de competências. Legal. Deixa eu fazer o mapeamento e entender lá na minha avaliação de competências, de performance, como é que estão essas pessoas. Cara, tá descolado. Então, a gente tem um desafio de estrutura. O que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai capacitar, a gente vai fazer o upskilling, o reskilling, a gente vai trazer pessoas novas. Então, a decisão começa a ser diferente. Então, por isso que o People Analytics ele não pode ser só o dash que tá lá. Agora, como a gente também, como cultura de RH, utiliza isso de uma forma constante. Porque só ter o dado lá, o dash, o gráfico lindo, maravilhoso, colorido, putz, massa. Agora, como é que a gente está tomando decisão embasada nesse lugar, que é o desafio? E na posição que a gente tá ali, né? Tipo, agora falando de líderes de RH que interagem com CEOs, com uma camada de alta liderança de executivos, a conversa tem que ser mais binária, né? Tipo assim, cara, deixa eu te explicar o porquê disso. Tipo assim, não pode ser um achismo. Porque a conversa nesse nível, ela é mais alta mesmo. Então... é uma evolução do RH entender que tem que estar nesse lugar de conversa. É ali que eu ganho a confiança de um CEO. É ali que eu ganho a confiança de um CFO. Quando eu falo, tipo, pô, calma, dá uma olhadinha aqui. E acho que tem um ponto que você tocou que eu queria muito que a gente explorasse aqui, que é... Os dashes podem estar lá, Sim. mas a gente trabalha num ritmo super intenso. E aí, assim, também tem uma questão de criar intencionalidade sobre olhar para esses dados e, falar, e ver o que eles nos falam, né? Então... um pouco de eu queria que você discutisse um pouco sobre rituais e rotinas do seu time em relação a dados. Vocês têm uma semanal de resultado? Boa. Vocês olham junto pra isso? Porque eu sinto que muitos times ainda estão na camada... muitos times de RH estão só na camada de ter o dado, mas às vezes não tem muita ação em relação a ele, né? Sim. Aqui tem um lugar que, sendo super transparente, que a gente ainda está construindo esses rituais de acompanhamento de dados, quando a gente fala de estruturas de people. Então, ali no time de Learning e Development, a gente tem um ritual semanal que as pessoas donas do projeto têm que trazer o report de como foi a jornada de treinamento, como é que está a avaliação do desempenho, etc. E se discute uma realidade ali. Hoje, como é que a gente tem feito agora falando, entendendo o negócio onde tem a evolução aqui? A gente faz isso de uma forma muito orgânica. Então, a gente não tem um ritual que a gente fala assim, deixa eu chamar todos os executivos para a gente te mostrar aqui os dados. Mas isso está tão dentro das decisões... que quando o time de HRBP vai sentar com o diretor para falar sobre alguma coisa, ela está muito embasada. Então, não tem um ritual, mas a gente tem a rotina de falar sobre isso. Tipo assim, então, é uma constância. Então, a gente não necessariamente vai criar mais uma agenda, mas que das nossas agendas essas informações, esses dados estejam. Legal. Porque não é só ter o ritual que vai garantir essa cultura, mas, pô, como é que eu estou indo preparado para aquele lugar ali para conversar com uma pessoa que a gente tem um desafio na estrutura dela, e eu tô com informação aqui que eu mostro essa foto para ela. Então, a gente está neste lugar que talvez, eu, Rafa, acredito que a cultura ela começa desse lugar mais orgânico, que faz parte do dia a dia, porque ele já virou do trabalho. Não é uma forçação de ter um momento, uma hora marcada, que todo mundo fala assim, deixa eu dar uma olhada aqui nesse PowerPoint pra gente ver. Mas quando a gente fala assim, pô, não vai sem, porque isso é importante. Legal. E aí, acho que a gente vai falar de um outro tema antes de falar de RH estratégico, que é um tema que você tocou um pouco, que é a inteligência artificial. Que tem um super hype, né? Então, esses dias modinha. Eu tava no aeroporto esses dias, aí tinha um banner, tava lá assim, televisão com AI. Aí eu fiquei pensando, como que a televisão tem AI? Assim, sabe, tentando entender se era só uma chamada ou se realmente existia algum conteúdo por trás. E quando a gente fala hoje de mercado de trabalho, empresas de tecnologia, como a gente está inseridos, esse buzz, ele vem do CEO, né? E ele vai para baixo de todo mundo. E assim, como que você enxerga isso mudando na prática hoje? Você enxerga já mudando a vida do RH? Ou você acha que ainda estamos num período de entender como isso muda? É que eu falo, né? A gente não tá em um tempo de mudança, né? Tipo assim, a gente tá vivendo a mudança de tempo. Tipo assim, isso vai mudar. A gente não sabe o que é. Tipo, a gente tá se entendendo nesse lugar. É que eu vejo que o RH, por muitas vezes, tem uma certa lentidão para acompanhar esse tipo de mudança.
O que eu tô vendo aqui, tipo assim, de quando eu converso com outras pessoas, tô falando de RH, inteligência artificial, a gente tá falando muito ainda do chatbot. Tipo assim, eu vou ter uma assistente que vai responder sobre as dúvidas de férias, sobre banco de horas. Pô, mas a nossa reflexão aqui é assim, como é que a gente traz uma análise mais preditiva para você tomar uma decisão? Tipo assim, como é que a gente consegue utilizar esses dados de uma forma mais inteligente, agora com uma evolução de dados, que a inteligência artificial venha para ajudar na tomada de decisão. E não só no chatbot, que eu acho que ali isso é muito... já é bold, é default, vai ter, tipo, beleza. Mas eu acho que a riqueza a gente está nesse lugar. Quando eu olho para o contexto de recursos humanos, a gente está aprendendo isso aqui ainda. O que a gente está fazendo ali na DOC? A gente tem experimentado. Então, de novo, a gente mexendo nessas caixinhas, a gente tem a nossa mente brilhante, que é o Bruno, tipo assim, cara, tipo assim, ele programa, ele faz o código, ele faz o front, etc. Sensacional. E a gente conversa muito sobre o que a gente vai resolver de uma necessidade do negócio. E não é necessariamente o negócio vai falar qual que é a necessidade, né? Tipo assim, é papel do RH falar assim, estão precisando disso daqui, eles não sabem que precisam disso daqui. Que é aquele um pouco da mentalidade do Ford. Tipo assim, cara, tem umas coisas que as pessoas não sabem que elas precisam, senão a gente continuaria dando cavalo para elas. A gente tem que estar atento a esses movimentos de negócio. Então, a gente tem que se experimentar em alguns lugares. Por exemplo, a gente tem utilizado muitas informações de banco de horas, performance e jornada de trabalho para falar assim, pô, qual é a liderança que tem maior dificuldade com gestão de banco de horas, que tem times de baixa performance? Será que eu tenho um problema ali naquela estrutura? Aí, na hora que eu vou olhar, talvez, para a saúde mental daquele time, talvez é o time que tem mais acionamento de atestado médico, ou que está mais no próprio parceiro de bem-estar, de saúde mental. Então, a gente começa a fazer umas correlações, graças à inteligência artificial. Então, aqui a gente está experimentando quais são as hipóteses que a gente quer resolver. Que é aí que vem a inteligência artificial. A gente tem que ter pelo menos uma hipótese, o que a gente precisa resolver, etc. Porque dali para frente você desembola. Porque fazer só por fazer, a gente vai fazer o chatbot de novo, vai todo mundo entrar ali no canal e falar assim, preciso tirar férias, o que eu faço? Pô, legal, massa. Mas isso não é só sobre produtividade nesse lugar de resposta de rotina. Legal. Mas tem uma produtividade aqui que é como é que auxilia tomar de decisões certas. E tem uma outra coisa que você falou um pouco que eu acho que é muito interessante também falando sobre IA, que é a parte de reskilling e upskilling. Sim. Que é... Eu acho que hoje ainda, eu concordo com você, existe muito buzz e não necessariamente tanta coisa material, né, em relação a... Já substituímos 100% das pessoas de suporte agora pelo chat GPT. Isso não aconteceu em lugar nenhum, então é importante que as pessoas saibam. Mas existe sim, por exemplo, em algumas áreas, uma visibilidade do tipo assim, olha, talvez a pessoa hoje de suporte, daqui a 5 anos o trabalho dela vai ser completamente diferente do que ele é hoje. E vocês já estão começando a discutir isso como companhia, assim? Essa conversa, ela acontece ainda, né, tipo assim... Entendendo o papel da inteligência artificial junto com a gente, já tem ali alguns grupos e times que já estão trabalhando e vendo assim, cara, a gente já sabe que vai ter uma realidade diferente aqui, quando a gente fala, principalmente em trazer informações de dados para clientes e tudo mais, mas a gente ainda não tem esse lugar de o que vai acontecer com este time, com este time, com este time. Não tá, porque tá muito novo, de novo, né? Tipo, você está nessa jornada aqui. Por mais que essa jornada é super acelerada, existe um limitador que é tipo, cara, a gente tá aprendendo esse negócio aqui ainda. Então, não tem uma conversa formal sobre isso, mas a gente sim sabe que tem posições que vão ter uma mudança significativa, assim como vão surgir novas posições. E aí que tá o desafio da gente falar como people o que vai mudar completamente, o que talvez vai deixar de existir, o que a gente faz com essas pessoas e o que vem aí que eu não sei o que é. Então, a gente vai ter uma mudança. Então, a gente responder de uma forma bem pragmática, não está estruturado. Mas a gente tem que estar atento a esse tipo de movimento. Então, a gente começa a ver, tipo, aonde tem essas mudanças acontecendo e como é que a gente apoia esse time a fazer o reskill, se é o upskill, se é uma contratação nova, o que a gente está fazendo. Legal. E aí, acho que, indo para um tema, né, que é um dos temas centrais que a gente quer discutir aqui, que é um pouco... A gente até falou isso bastante antes, que é o RH estratégico. Esse aí é 1 milhão, tipo assim... E esse tagline foi tão utilizado que ele ficou esvaziado, né? E até não só para RH, mas às vezes eu tomo uma entrevista com alguém e a pessoa fala para mim, eu quero ser estratégica. Eu fico pensando... Mas o que é estratégia? Será que eu sou estratégica? será que eu consigo gerar valor estratégico para a companhia? E aí, assim, eu queria que a gente começasse um pouco dessa discussão, assim, para você, né? Quando a gente ouve as pessoas com essa ânsia de ser um RH estratégico, da onde você acha que isso vem? E o que as pessoas esperam atingir, né? Boa.
Talvez eu vou trazer minha percepção agora total, Rafa, assim, pessoal, que é o que é o tal do RH estratégico, que pra mim é... Aí quando a gente se falou, a gente ligou, eu falei assim, cara, me ajuda a entender que é RH estratégico, você que tá sentado numa cadeira maior. Nem eu sei, caraca, ninguém sabe. Mas tem um lugar que é pra mim, assim, como é que eu imagino isso, tá? Vou falar agora, tipo, como RH e depois como negócio, entendendo o papel do RH. O RH, tipo, você precisa entender que não é só sobre decisões fluffies, assim. Tem umas decisões que talvez vão ser mais difíceis. E a gente tem que fazer o negócio tomar essas decisões difíceis. E por muitas vezes o próprio negócio tem uma resistência cultural das pessoas. É que a gente falou, subjetividade de relação das pessoas, etc. Que o RH tem que ser uma figura ali que fala assim, galera, tem umas decisões que a gente precisa tomar aqui sobre estruturas, sobre pessoas, sobre o negócio, etc. Que é subir o nível da conversa. Então, eu não acho que a gente tem que assumir só essa posição tipo, de cuidar das pessoas. Mas a gente cuida do negócio. Então, quando tá falando... Foi ontem, recentemente com o meu time, falei assim... Cara, a gente tem um benefício que cuida da saúde do nosso time... Mas esse benefício cuida da saúde financeira da companhia. Eu não posso ter uma negociação ruim com uma operadora de saúde. Porque vai ser ruim para a companhia. Então, o RH precisa entender essa dualidade, tipo assim, que é um paradoxo, que é os dois ao mesmo tempo, né? Tipo assim, cara, é isso e isso. Eu não vou fazer isso ou isso, não é um dilema. Eu vou escolher os dois. E como é que a gente equilibra isso daqui? Junto, né? Tipo, fazendo com que a gente faça parte da tomada de decisão as maiores da companhia. Agora, quando a gente olha para o negócio, tipo assim, a gente fala assim, cara, o que é o RH estratégico? Cara, é um RH que entenda esse lugar. Que é, tipo assim, quando eu tô falando sobre inteligência artificial... É um RH que levanta a mão e fala assim, opa, que nem você falou, tem um reskilling ali, tem um upskilling. E esse time tá preparado para isso? Porque não é só colocar o IA lá, tipo assim, a gente vai para um país X. Galera, vamos preparar sobre a cultura desse país? Quem que vai assumir? A gente vai levar alguém do Brasil para lá? Não vai? É uma conversa maior. Tipo assim, tá atento a esses lugares que talvez parecem super normais da companhia, mas por detrás tem um pano de pessoas que é muito importante para fazer acontecer e que a gente acaba não assumindo esse protagonismo de falar assim, tem isso daqui que a gente precisa conversar também. Então, para mim, o RH estratégico como Rafa Pessoa é isso. Tipo assim, como é que a gente tá nas conversas difíceis, não com difíceis de só ser conversas ruins, tipo assim, decisões, tipo assim, que talvez vai trazer algum sentimento de penalidade, etc. Mas conversa de decisão. E que a gente venha falando assim, cara, tem um outro lado aqui que eu preciso responder as pessoas, mas isso muda o negócio. Então, aqui que tá pra mim esse equilíbrio, como é que a gente encontra isso daqui. Tem uma reflexão que eu faço muito, assim, sobre esse tema de RH estratégico, assim. Às vezes a gente vê um pouco das pessoas falando na internet do tipo... quando uma empresa tá muito madura, o RH não deveria existir. Acho que você já deve ter ouvido essa frase. Já tô mandando currículo, hein? e eu não acredito nela, tá? Também não. E eu vou dizer um pouco por quê, assim, porque... Por vários motivos, mas... no final do dia, quando a gente pensa que o RH não deveria existir, a gente pensa num nível de perfeição e de tomada de decisão e de racionalidade da liderança que tá dentro da empresa, que não existe, é inatingível. Então, o líder que tá ali dentro da empresa, numa cadeira, ele também tem os interesses pessoais dele, os interesses profissionais dele. E quando a gente pensa nessas áreas, que são áreas de retaguarda, áreas internas da empresa, elas funcionam um pouco como balanços e pêndulos para a gente conseguir tomar melhores decisões e perspectivas diferentes. Então, hoje eu olho muito, assim, para mim, um RH estratégico, tivesse que definir, é alguém que consegue fazer esse papel de pêndulo, de trazer uma outra visão, de trazer dado para essa tomada de decisão, que é diferente do líder que está sentado aqui. Isso. Por exemplo, eu como liderança da empresa, óbvio que no meu caso é um pouco diferente, mas se eu fosse uma executiva, puramente falando, se eu fosse definir minha própria remuneração... Sim, é óbvio. É óbvio que eu tenho incentivos muito Todo perversos. mundo quer receber mais. Exato. Então, assim, precisa de gente que tem um outro olhar. Isso. Que é o olhar do mercado, da empresa de posição parecida, da construção do pacote. Aí tem o olhar do CFO, que também é um olhar de sustentabilidade financeira. E aí você tem que acreditar que esses diferentes olhares, eles fazem a empresa tomar melhores decisões. Exato. O que eu acho que existe muito por trás dessa fala do RH estratégico é uma visão sobre um RH... Lá atrás, que era um RH muito... que só trazia um olhar de... meio assistencialista em relação ao colaborador. Não olhar tanto estratégico para tomar de decisão no negócio. Mas que eu não acho também que é a realidade para onde o RH tá indo hoje. Não. Assim, acho que mudou bastante já. Não, acho que... de novo, tipo, quando o pessoal fala, tipo, esse papel, o RH talvez não deveria existir, eu talvez ressignificaria e colocaria assim, talvez esse papel não exista mais, tipo assim, no lugar, tipo assim, o que a gente faz. Mas vai ter uma outra forma de fazer. Pra mim tá, tipo assim, quando eu falo que não vai existir, talvez esse jeito que a gente tá fazendo
que algumas empresas, alguns lugares têm ainda de fazer. Tipo assim, isso não cabe mais. Agora, qual que é esse novo papel? Eu também não concordo que, tipo, vai sumir, tipo, se constalar dos dedos. Eu acho que tem um fator humano muito importante aqui que a gente precisa trazer. E é simples quanto pra mim, tipo, é entender o contexto, sabe? Tipo assim, se eu falar pra você assim, nossa, olha, eu vou lá na Pipo, vou fazer o RH estratégico, que nem eu tô fazendo na Doc. Não vai funcionar. Então, tipo assim, como é que é esse contexto? Como é que a gente vai se adaptando a essa realidade aqui desse RH estratégico? Sim. Então, pra mim é, tipo, sim, é o fato de dados, sim, é tomar as decisões difíceis, mas sim, é, tipo, entender onde está. Que às vezes o seu momento de como companhia não cabe aquele tipo de conversa. Ou tá muito pra frente ou tá muito pra trás. E como é que a gente começa a entender, tipo, como recursos humanos mesmo, pessoas mais... que a gente precisa colocar essas pessoas nesse lugar de evolução do papel do RH, nesse caminho. Tipo assim, cara, tem umas etapas ainda. Sim, sem dúvida. E acho que uma coisa muito importante pra mim, que eu falo muito com outras pessoas, existe uma subjetividade no que a gente faz e ela tá lá e não adianta lutar contra. Exato. Porque eu vejo muita gente também, assim, querendo, dados pra tudo e sei lá o quê, e pessoas mais lógicas, assim. Putz, é óbvio que geralmente pessoas, às vezes, que são executivas, têm mais esse raciocínio. Mas assim, você tá lidando com pessoas que têm motivações, emoções, medos, frustrações, vontade de serem amadas, tipo, que são emoções que não são 0 e 1, entendeu? E tem uma nuance em relação a isso que é muito importante para o negócio dar certo. Não, e a famosa discussão sobre a régua da avaliação. Mas ninguém compreende a régua da avaliação. Porque eu tô dando uma nota 5, o outro tá dando 2. Eu tô dando 2, tô querendo a liderança tá dando 5, então eu tô sendo mais rígido. A avaliação de desempenho, se você parar de pensar, ela tenta pegar o subjetivo e colocar no objetivo. Mas existe um fator de relacionamento que é, tipo assim, como eu me relacionei com aquela pessoa, como eu reagi. A gente é humano, tipo... Sim. A avaliação de desempenho vai estar muito mais nesse lugar que é, tipo assim, vamos tentar balizar minimamente uma conversa, mas ela não vai trazer objetividade. Porque ela não existe, né? Que ela não existe. E a gente precisa compreender isso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode só falar, é subjetivo, vou ficar sem nada também. Cara, calma. Como é que a gente começa a trazer racionalidade pra conversa, porque ela sai desse campo de eu quero um salário maior mês a mês. Isso. Mas que eu deixo trazer uma lógica do porquê que você não pode ter salário maior mês a mês. Então, aqui tá o ponto de equilíbrio desse pêndulo que você traz. E eu acho que essa outra coisa que você falou também, que é muito importante, que é a questão de contexto. Exato. E não só contexto a nível de companhia, mas contexto a nível de mundo. E um pouco de colocar dentro do pensamento de como a gente pensa nas coisas, que a gente não tá vivendo numa ilha, na Ilha da Pipo, na Ilha da Doc, né? A gente tá vivendo num mundo que nem é mais a Ilha Brasil, é a Ilha Mundo. Então, assim, as pessoas estão na casa delas, elas estão vendo o TikTok do que acontece nos Estados Unidos. Exato. As pessoas estão vendo o TikTok do que, sei lá, assim, sabe? O mundo é muito, muito mais interconectado hoje. E isso gera impactos às pessoas que estão localizadas aqui no Brasil, trabalhando nas nossas empresas. Exatamente. E aí, eu vejo muita gente também tentando aplicar, ler um livro da Microsoft. Nossa, amei, vou trazer. Assim, às vezes a Microsoft foi criada num contexto que cabia, que o computador estava surgindo, que as pessoas não estavam conectadas, que o que acontecia em Seattle estava acontecendo só em Seattle, elas estavam lendo o jornal de Seattle. O mundo hoje é muito, muito diferente, existem coisas que não traduzem mais para a realidade de hoje, assim. E isso é uma coisa que eu vejo muita gente lutando contra também. Não, você queria falar assim, vamos pegar o livro da Netflix, a regra é não ter regras. Isso. Cara, se eu colocar a regra não ter regras aqui, lascou, entendeu? Tipo assim, eu não consigo. Mas assim, como é que eu vejo a linha de raciocínio disso? Tipo assim, o que tem ali que cabe? O que eu posso... dar o jeitinho da Doc, dar o jeitinho da minha empresa, tipo assim. Porque aí eu falo assim, pô, cara, lá no livro falou que o pessoal não tem política nenhuma. Será que eu tenho muita política? Não quer dizer que eu vou tirar todas. Mas será que eu tenho muita política? Nossa, lá tá falando que o ciclo de feedback tem só 3... Mas por que o meu tem 8 etapas? A conversa é outra. Tipo assim, eu também acredito muito nisso que quando a gente fala de bench em qualquer entrega nossa, tipo, vamos fazer um bench, vamos. Mas como é que esse bench não vira uma regra, sabe? Tipo assim, que ele vira, tipo assim, cara, a gente tem que estar neste lugar. Uma referência, Uma referência. Mas o que tem neste bench que a gente fala assim, a gente não pensou por esse lado. Aí que tá o pensamento crítico pra mim. Tipo assim, tem Concordo. Não, o pensamento crítico não é pegar só o fato e dado, etc. Mas eu fazer a pergunta certa. Assim, eu não pensei sobre isso. Como é que a gente começa a falar sobre isso de uma outra... Pra gente desvia o rumo da conversa com uma outra pergunta certa. Legal. Então, é muito bom de a gente falar sobre contexto, porque contexto, ele vai muito trazer pra gente a dor,
a necessidade, o que a gente precisa fazer. A limitação. E a limitação, tipo assim, o que a gente consegue, a gente não consegue fazer, seja financeira, seja de disposição, seja de motivação. Então, a gente precisa entender que tem um lado que é, tipo, de estar atento mesmo ao lugar. Sim. E aí, acho que pulando para um outro tema que eu acho que ele é meio adjacente a esse, que é o tema de RH e liderança. Sim. Que é assim, vou tentar dar um contexto do que eu acho que é uma realidade generalizada para Brasil e empresas de tecnologia, que é... A gente teve um crescimento muito grande de empresas de tecnologia no Brasil, assim, quando a gente olha para os últimos 10 anos. E a gente não tinha pessoas líderes formadas, capazes de absorver esse crescimento. Exato. E aí a gente teve vários caminhos que várias empresas foram por vários lugares diferentes e foram e voltaram, que teve gente que contratou um monte de gente fora e trouxe. Sim. Aí depois demitiu 70% e resolveu desenvolver lideranças. Mas eu acho que uma realidade que a gente pode meio que generalizar aqui é... A gente tem líderes... a gente tem menos líderes do que a gente precisa. Sim. E a gente precisa formar líderes aqui a nível de Brasil para dar conta do crescimento que a gente está passando em todas as empresas. Exato. E aí, a gente tem lideranças que não estão tão prontas. Então, às vezes, para rituais de gestão, para conversas difíceis. E aí, nesse contexto, ter uma área, né, de RH, ter uma área de desenvolvimento, são alavancas importantes para a gente conseguir dar conta desse desafio. E aí, eu queria que você discutisse um pouco da sua perspectiva, como que é essa dicotomia, assim, entre... Não gosto de chamar de lideranças fracas, mas de lideranças em desenvolvimento e o RH, e qual que é seu papel nesse desenvolvimento de novos líderes? Boa. Vou pegar um pouquinho do que você trouxe, né, tipo, aqui pra gente. Sim, né, eu gosto de fazer essa analogia, tipo assim, eu acho que o mundo todo, muito acelerado, teve esse crescimento muito louco, muito rápido. E a gente viveu, tipo assim, empresas de tecnologia aqui no Brasil, tipo assim, um cenário de crescimento muito acelerado de muitas empresas. E baita unicórnio, tipo assim, cara, eu tô vivendo, tipo, não sei o que é isso. E eu brinco muito sobre estrias do crescimento. Como o corpo humano mesmo tem estria ali, a gente vai ter que arrumar essas estrias, assim. E o tratamento, ele é longo, como do corpo humano. Então, vai ser longo mesmo. Então, quando a gente fala dessa estria do crescimento da liderança, que é, pô, essa empresa tinha 10 pessoas. Cara, deu 6 meses, tem 600. Provavelmente essas 10 pessoas todas viraram líderes. Mas, tipo assim, em 6 meses ela não entendeu o papel ainda. Até porque tem um lugar que eu acredito muito, que a liderança, ela não pode ser um caminho de carreira. Tipo assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero crescer. Mas ela tem que ser uma escolha consciente. Porque a gente sabe da baita responsabilidade que a gente tem como líder, tipo assim, do desafio que tem. E por muitas vezes as pessoas não entendem carreira e falam assim, eu preciso crescer, virar coordenadora, crescer. Mas qual que é o seu problema? Meu problema é, tipo, talvez eu quero ter mais remuneração, Cara, vamos fazer um outro tipo de carreira. Não coloca a gente embaixo de você que vai dar ruim. Então, tipo assim, a gente tem um modelo pragmático de liderança, de carreira, que é eu só cresço se eu tiver gente embaixo. E aí que tá o grande ponto pra mim da dor de liderança. Que as pessoas entenderam que carreira é isso, eu preciso ter gente embaixo. E aí o desafio tá aqui, tipo, quando a gente vai falar desse desenvolvimento de liderança, é muito louco, né? Tipo assim, que o RH, ele não faz para a liderança, ele tem que fazer com a liderança. E por muitas vezes a gente, como RH também, a gente fala assim, vamos lá junto com você, vou fazer esse desligamento dessa pessoa. E o RH que fala, o líder tá lá. Não é esse lugar que a gente tem que ocupar. Agora, assim, líder, como é que eu te preparo para você estar confiante para esse lugar de conversa difícil? Então, a gente como RH, como people, acabou assumindo algumas frentes que eu, Rafa, acredito que a gente deveria ter colocado um certo limite. Falar assim, não, isso aqui é seu, eu te ajudo a fazer, mas eu não vou. Então, aqui tem esse pontinho aqui que é importante a gente entender. Mas o desenvolvimento da liderança, a gente tem que entender um pouco do contexto também que essas pessoas estão, né? Tipo, você tem uma baita galera nova chegando aí, que, tipo assim, quer ser líder, que entende trabalho de uma forma diferente, e a gente precisa desenvolver essas pessoas. Como é que a gente desenvolve? Aí eu falaria assim, dá um passo para trás, vamos olhar de novo pro negócio, vou falar assim, cara, o que é os nossos valores aqui, o que a gente acredita como negociável e não negociável em termos de comportamento. Cara, isso aqui a gente não negocia, isso aqui a gente negocia. Pô, a gente já começa a ter um pouco mais de clareza do que é esperado das pessoas. Qual que vai ser o papel dessa liderança em termos de, tipo, de autonomia, responsabilidade, tomada de decisão? Cara, a gente começa a ter um pouco mais disso. E a gente desenvolve essa liderança no lugar, tipo, de... Deixa eu te falar como é que funciona aqui. Mas esse líder, tipo assim, porque provavelmente esse líder veio de uma outra empresa, lá do varejo, eu, Rafa, vim pro varejo, vim pra cair em tecnologia, eu vou arrastar tudo aquilo do varejo pra cá. E eu preciso mostrar pra ele, tipo assim, o que tá dentro da caixinha do esperado e não esperado. Então... Desenvolver a liderança para mim é, de novo, deixa eu olhar de novo para a companhia, ver que para onde a gente vai, que líder eu preciso que esteja no leme desse barco e como é que eu desenvolvo ele. E, de novo,
desenvolvimento, para mim, ele não é um papel do RH e da área. Mas como é que a gente coloca isso dentro de uma cultura que a gente deixa claro para as pessoas que desenvolvimento é importante aqui. Tendo treinamento para você dentro da companhia ou não. Mas você vai ter que se desenvolver. Porque senão a gente vai falar, ter líderes que assim, vou esperar o treinamento aqui, o programa de managers. Vou ver que eles vão falar comigo. E não é isso, cara. Qual que é o seu corre que você está fazendo? Mas eu deixo claro o papel para essas pessoas. Como é que a gente está aqui na DOC com relação a isso? A gente está desenvolvendo esse lugar, sabe? Tipo, a gente acabou de construir um primeiro programa de manager dedicado e focado nisso. A gente tem colhido respostas positivas. Do programa de coordenadores também. A gente vai começando uma jornada que ela esteja mais embasada nesse lugar. Mas é um baita desafio. E aí, até queria perguntar um pouco, assim, como... Você falou de um ponto, assim, que eu acredito muito, que é... Quando a gente vai entrando muito, como RH ou como pessoas, a gente vai desresponsabilizando o outro. Sim. Então, por exemplo, só a decisão da Pipo, não é você falou de RH aqui, ela passa por mim, ninguém vai ser uma decisão na empresa. Exato. E esse é um lugar um pouco confortável, assim, porque, é muito mais fácil a manual decidir tudo pela empresa inteira. Sim. E aí, como que não? A gente tem raças muito mais claras e as pessoas tomam decisões dentro das alçadas que elas podem tomar decisão. E é uma decisão delas e elas têm que viver com a consequência disso. Isso. E aí você até falou pra mim, eu acabei de assumir um time que é basicamente assim, o espelho da liderança hoje, que é o time de HRBPs. Isso. E como que você trabalha hoje com um time pra falar assim, até aqui, depois de lá é o líder? Vocês têm trabalhado hoje isso de uma maneira mais estruturada e intencional ou tá começando? Como tá sendo? Eu diria que, tipo, estruturada, tipo, como é que a gente tá fazendo isso? A gente tem colocado muito clareza do papel do líder, tipo assim, como é que a gente desenvolve essas pessoas, pra gente dar, e começar a disseminar isso de uma forma mais tangível, assim, pras pessoas. Porque é aquilo, assim, às vezes a gente tem que dizer o óbvio, né? Tipo assim, pras pessoas, eu espero que você faça isso. Tipo, eu tenho que falar pro coordenador que assim, eu espero que você faça controle de jornada. Pra ele ter esse, cara, beleza, eu tenho que fazer. Porque se eu não digo isso, cara, talvez é porque não é importante naquela estrutura. Eu vou priorizar uma questão de um cliente, óbvio. Então a gente tá nesse lugar de deixar claro o papel aqui da liderança. É um baita desafio, tipo assim, Manu, porque tem uma questão aqui de desenvolver pessoas que a curva de aprendizado ela é diferente quando a gente tá falando de comportamento socioemocional. E por muitas vezes liderança é comportamento socioemocional. Eu não tô falando que tipo assim, vai lá e fazer tipo assim, um cálculo de banco de horas e divide as horas e coloca as pessoas. Mas como é que você tá fazendo a gestão do seu time? O que você está fazendo para as pessoas que estão trabalhando mais? Como é que você está administrando isso? Que é um poder diferente. Então, a gente tem feito nesse lugar, tipo assim, de desenvolver a liderança, tipo assim, entendendo muito o contexto do negócio. Mas a gente, toda vez que a gente vai conversar com o líder, fala assim, calma, acho que aqui não é comigo, tipo assim, mas eu vou te dar todas as ferramentas possíveis para você tomar essa decisão. Porque, querendo ou não, a gente sempre é pego ali, tipo assim, na curva, alguém fala assim, cara, eu tô fazendo isso daqui, não sou eu. Ô, fulano, é você que tem que fazer. Porque é tentador, a gente sabe, talvez, o caminho, tipo assim, que a gente tem que fazer. Mas eu ouvi isso um dia de uma pessoa que deu feedback para mim, que é assim, Rafa, você tirou a oportunidade de eu aprender quando você fez para mim. E aí, eu tenho que colocar esse líder para aprender. Tipo assim, cara, vai lá fazer, se der ruim, deu algum ruído, me chama que eu vou junto. Então, assim, não tem nada estruturado de que fala assim, qual que é o limite. Mas quando a gente tem muito claro qual que é o papel da liderança aqui, a gente começa a trabalhar isso, começa a andar. Tem um desafio aqui de construir o papel da liderança, ele é um trabalho também que ele não é só do RH. Sem dúvida. É conversar com o CEO, com a Manu, falar assim, cara, o que você espera? Porque, afinal de contas, você precisa sair da barriga do balcão, agora uma expressão do varejo. Tipo assim, como é que isso reflete lá na ponta? Então, a gente precisa começar a conversa sobre o papel da liderança lá de cima, porque a gente consiga ter isso mais claro. Mas é um desafio danado. Concordo. E tem uma coisa que você falou que eu ressoa muito aqui, que é essa curva de aprendizado para habilidades socioemocionais, ela é longa. Super. E ela depende de uma reflexão da própria pessoa. Que eu vejo também que às vezes você consegue, assim, pensar, né, comportamentos que são comportamentos ruins para o ambiente de empresa e de um líder. Então, ele toma muita decisão, ele é muito controlador, coisas assim que a gente precisa que as pessoas desapeguem. Só que assim, se a pessoa eventualmente não falar, assim, olha, eu realmente reconheço que eu sou uma pessoa controladora, e que minha necessidade de controle está atrapalhando o resto da empresa, essa pessoa não vai mudar. Sim, exato. E aí, eu tô falando aqui até no nível pessoal, eu sou uma pessoa muito controladora. E aí,
chegou um momento que, por algum tempo da empresa, era até que bom, vamos dizer assim, entre aspas, né? Isso. Acho que nunca é bom, mas... Fazia sentido. Quando você tá no começo, você sabe tudo que tá acontecendo, você meio que tem paz de espírito, sua ansiedade, ela vai sendo diminuída, né? Pelo menos uma perspectiva ilusória, porque você acha que você tá no controle de tudo. Sim. Só que aí quando a empresa vai crescendo e você não consegue mais estar no controle de tudo, o que isso vai gerando, de certa maneira, é líderes que não tomam decisão, Exato. pessoas que não fazem porque acham que você vai lá e vai entrar e vai resolver. E aí isso começa a atrapalhar a performance da companhia. E esse processo de você se desapegar do controle, porque assim, uma pessoa controladora é uma pessoa controladora, tô falando de mim aqui. E aí eu vou criar mecanismos que vão meio que resolver o controle pra mim. Então, por Exato. exemplo, falando do nível pessoal, pra mim, reunião de resultado muito bem feita me ajuda a garantir que a PIP tá indo pelo caminho certo. Isso. E aí, uma vez por mês, eu faço aquela reunião, 106 horas numa sala, todo mundo entra naquela sala, a gente passa pelo resultado da companhia como um todo, e aí eu saio de lá e falo, tá, verde, amarelo ou vermelho, pra onde que a PIP tá indo na minha cabeça. Mas é um processo de reflexão que durou 12 meses pra mim Exato. conseguir encontrar o lugar, e que passou por eu, Manuel, levantar a mão e querer ajuda. Exatamente. E às vezes dá uma vontadezinha de você falar assim, ô Manuela, você precisa ir fazer um negocinho aham. lá, uma terapia, né, Sim. filha? Uma ajuda. Não. E esse é também um lugar muito difícil de desenvolvimento. Não, eu super compadeço com você. Tipo assim, no meu aniversário, pra você ter uma ideia, o meu time me deu o jantar, aquele que você vai às cegas. Que aí eles falam assim, ó, é porque você não precisa ver tudo. Eu, pô, obrigado, beleza, entendi a Feedback. mensagem. Entendi a mensagem, galera. Muito obrigado, foi ótimo o jantar. Mas aí, inclusive, eu falei recente com eles, falei assim, cara, olha, amei o jantar, mas odiei não ver. Mas é isso, tipo assim, quando a gente fala de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a primeira etapa chama autoconhecimento, tipo, quem eu sou eu, sabe? Tipo assim, afinal de contas. E muitas pessoas, a gente tem que falar agora, tipo assim, de saúde das pessoas, que muitas pessoas ainda têm o tabu da saúde mental, da terapia, de quem sou eu, de se conhecer. Então a gente tem que trabalhar essa mensagem com liderança e com as pessoas que têm esse lugar, né? As pessoas não sabem ainda. E é muito louco, né? Tipo assim, que esse processo de levantar a mão e falar assim, gente, eu preciso de ajuda, ao mesmo tempo tem um reconhecimento seu de falar assim, gente, como é que funciona pra eu também não ficar entrar na paranoia. O que não quer dizer que você não vai falar assim, gente, eu não posso controlar nada, evolução, agora eu sou super zen. Mas, tipo assim, a gente sabe que você vai despirocar, mas qual que é o limite que é, tipo assim, cara, até aqui eu me sinto bem, mas daqui pra frente, vai, gente, arrasa. Então, esses combinados são muito importantes, assim, quando a gente tá falando de liderança, tipo, Sem dúvida. o que funciona pra mim, o que não funciona pra mim. Tipo assim, Sim. então, eu, Rafa, tenho ali também algumas reuniões, rituais que eu faço com o meu time, que é muito mais assim, gente, eu sei que eu vou perguntar talvez coisa muito operacional, mas que se eu não perguntar, eu acho que eu vou ficar muito louco. Me fala sobre isso. A galera fala, beleza, Rafa, vou pro seu checklist. Eu falo, beleza, tal. Então, aqui tem um lugar do autoconhecimento e de achar a dosagem, de novo, de como fazer, sabe? E acho que uma outra coisa também que eu queria muito chamar a atenção, que eu acho que você falou que é muito, muito importante, eu acredito muito, que é o processo de definição do que é esperado de uma liderança. Sim, super. E aí eu acho que tem dois lugares perigosos. O lugar onde o RH decide e onde o lugar, às vezes, só que o CEO decide. Exato. Porque, no final do dia, quem meio que tem que ter muito buy-in em relação às definições são todos os líderes da companhia e descendo. Porque você tem que, no final do dia, o líder do líder tem que virar e falar, essa pessoa tá performando de acordo com aquilo que eu esperava, e você tem que ter algum lugar que tem clareza sobre aquilo que você espera. Toda vez que você meio que tira essas decisões das lideranças e etc., as pessoas não têm buy-in em relação àquilo. Exatamente. Então elas olham e falam, mais um papel aí de... Botaram aí, né, roles e na wiki. responsibilities de RH e whatever. E eu vou olhar uma vez por ano pra fazer minha avaliação. É isso. E pra usar de uma maneira que às vezes me ajuda, então, pra justificar uma promoção, né? Tipo, porque eu vou lá e falar, a pessoa faz tudo que é esperado daquele nível de liderança. É 5 estrelas. 5 estrelas, exato. Então, assim, eu acho que tem uma coisa muito, muito importante aqui sobre gastar energia genuína definindo essas expectativas em relação a líder e fazer isso de uma maneira descentralizada, onde todo mundo tenha buy-in em relação a isso. Você trouxe um ponto que é o caminho que a gente seguiu ali, sabe? Então, quando a gente vai definir as competências da companhia, a gente vai definir os papéis da liderança, etc., é óbvio que tem um grande norteador, que é a companhia, o CEO, etc., que tem um norteador. Mas a gente tem que olhar e descendo camada a camada e falar assim, tá, o que o seu manager tá fazendo? Que você concorda que é dele? O que ele não tá fazendo, você tá esperando que ele faça, mas você está vendo que ele não tá fazendo. Isso. Então, existe um processo, assim, que ele desce e que ele sobe. Então, as pessoas também não têm esse entendimento que eu espero que a minha equipe de liderança faça gestão sobre mim.
Então, tipo assim, então a gente conversou com, tipo assim, vamos conversar com os coordenadores e falar assim, o que o seu gerente deveria fazer? Porque é o papel da minha liderança aqui de baixo, falar assim, Rafa, você precisa fazer isso. Então, a gente convergiu esses 3 pontos, tipo assim, tanto da liderança ali, executiva, do negócio, vamos pegar de cima para baixo, de baixo para cima e vamos construir a realidade da companhia. Justamente por isso. Porque quando a gente chama as pessoas para essa conversa, não é mais do RH, não é mais de people, não é mais da companhia. Eu tive a oportunidade de falar que era meu papel. É sua, né? Então, eu assumi aquele compromisso. Então, eu tenho um comprometimento, uma fala assim, cara, beleza, agora foi, sabe? Eu tive a oportunidade de falar que eu não concordava, que eu tinha que ter a postura XPTO. Mas aí a gente gera um sentimento de envolvimento, de responsabilização maior sobre o papel. Só que, de novo, é uma evolução aqui, né? A gente vai construir, vai escrever, vai divulgar, vai. Cara, agora é ter um processo de paciência de aculturar mesmo. Tipo assim, cara, vamos mexer no processo de recrutamento e seleção com relação a isso, vamos mexer na avaliação de performance, vamos mexer... Onde estão os grandes pontos que isso reverbera, que isso tem que estar muito claro para todo mundo. Então, ter a jornada muito bem definida, falar assim, aqui eu vou mexer aqui eu vou mexer aqui. É muito importante para as pessoas verem na prática. E cultura é repetição, né? Você tem que viver um pouco para você, de fato, conseguir se aculturar em relação àquilo. Super. Também não é mexer, às vezes, um artefato, um ritual de performance que vai mudar, mas é mexer, viver por algum tempo daquele jeito, cobrar, e aí as coisas vão meio que acontecendo. E aí, toda mudança cultural tem uma certa dor envolvida também, que eu acho que é bom todo mundo se preparar, da perspectiva até psicológica, porque as pessoas reclamam. Porque, assim, a gente como ser humano tem um lugar de ficar também no status quo. A gente não gosta de muita mudança. Eu não sei quem que acha que a gente gosta, assim. As pessoas falam, né? As pessoas gostam de ambientes desafiadores. Elas gostam, mas, assim, num certo limite. Sim, ninguém gosta de um lugar que você fica de um lado pro outro o tempo todo, entendeu? A gente gosta de ter uma casa. Óbvio. Vamos pra pirâmide de Maslow, né? Tipo assim, Exato, tem umas coisas ali que elas têm que funcionar. Estabilidade, exato. Não, e aí essa parte de cultura é muito legal. Tipo assim, o CEO do iFood fala, né, tipo, tava vendo um conteúdo dele que vai ser muito complicado a gente ter uma cultura única, tipo assim. Tipo, a gente não consegue falar, tipo assim, a cultura do Brasil. Porque a gente tem cultura de Minas Gerais, tem cultura de... afinal de contas, eu sou mineiro, tipo assim, tem uma culturinha ali que eu falo que é o meu melhor valor. Daqui de São Paulo, etc. Mas não quer dizer que não tenha do Brasil. Então a gente tem que entender, tipo assim, cara, qual que é a cultura, tipo assim, que eu vou trazer as pessoas sempre pra esse lugar, mas também tem que respeitar algumas subculturas que existem, sabe? Tipo, vai ser um processo. Boa. A gente tá chegando aqui pra parte final do episódio. Não, já passou. Já passou, é rápido, meu filho. Só faltou a cervejinha. Nossa. Na próxima temporada, acho que eu vou fazer uma coisa mais alcoólica. Tá assim. bom, beleza. Não sei se vai render muito ou mais, ou pouco, né? Mas beleza. Acho que os episódios de 40 minutos vão durar, tipo, 2 horas. Mas a gente vai fazer dar certo. Mas acho que antes da gente encerrar, a gente faz sempre um bate-bola, jogo rápido aqui. A ideia é que eu fale algumas perguntas, você responde de uma maneira rápida. E aí, como começar com uma que é... O que você pensa quando alguém fala, pergunta lá pro RH, passa lá no RH, o que passa na sua cabeça? Gente, eu vou passar nesse RH então pra resolver meus problemas. Porque se tá tudo pra resolver, tem que passar lá, caraca, eu também preciso ir lá. Eu acho que assim, tem um ponto que eu vejo a gente dar clareza do papel do RH e também desenvolver essas pessoas que estão falando isso. Tipo assim, provavelmente elas não entenderam esses 2 lugares. Boa. Que tipo de chefe você é? Nossa, eu sou o chefe da galera, assim, eu tô junto, sabe? Tipo, se precisar carregar caixa, eu carrego. Se precisar fazer uma baita apresentação, eu vou fazer. E que assumir a frente quando o negócio tá, tipo... Tá dando chabu, tipo assim. Então, eu tô junto com a galera. Eu acho que quando a gente tá ali com todo mundo, a gente representa, tipo assim, um time de uma forma assim, cara... Tamo aqui, tamo parado. Boa. E aí, defina o que pra você é um time dos sonhos em 3 adjetivos. Em 3 adjetivos? Ou palavras podem ser também. Tá. Palavras eu colocaria que onde todo mundo cresce. Eu acho que me coube. Eu acho que quando todo mundo cresce é que tá dando certo no time. Tipo assim, quando tá falando de crescimento, não só de carreira, crescimento, tipo assim, de profissional, de espírito, sabe? Tipo assim, quando as pessoas, cara, essa pessoa cresceu. Eu acho que aí tá funcionando. Legal. E aí, um livro pra quem quer se aprofundar em algumas coisas que a gente discutiu aqui hoje, ou um livro de cabeceira pra você em relação ao RH? Tem um que eu acredito muito, eu gosto pra caramba, que é da Kim Scott, que é Empatia Assertiva. Esse é muito o meu jeitão de lidar com as situações, de trazer o posicionamento real pras pessoas, mas respeitando pra caramba o contexto delas. Então, quem não leu, sugiro super ler, porque eu acho que é importante. E quando a gente fala, assim, de desenvolvimento de equipes e tudo mais,
A gente tem o livro do Lecionini, que é os 5 desafios das equipes, que eu acho que ele é um super beabá, super simples pra quem tá com Eu adoro esse com livro. desafios, tipo assim, você fala, cara, baita problemão, mas quando você lê o livro, você deve falar assim, cara, mas é simples de resolver um pouco, sabe? Então, eu gosto pra caramba desses 2 livros quando a gente tá falando, assim, de desenvolvimento de equipe. Esse livro, pra mim, todo mundo deveria ler, assim, Super. que quer ser líder alguma vez na vida. É um livro muito fácil de ler, muito Não, você lê, gostoso tipo assim, 2 até dias, de você ler. acabou. É muito fácil. E é muito legal, assim, porque realmente eu acho que ele mostra conflito, gestão de pessoas de uma maneira simples. E você olha e fala, realmente, talvez algumas coisas que eu tô fazendo aqui que são meio básicas, que eu não tô Será fazendo. que é paranoia minha? Tipo assim, tô complicando demais. É muito bom. E aí, por último, um podcast que Boa. você gosta de ouvir ou uma pessoa que você gosta de seguir e que tem conteúdos relevantes. Talvez eu vou falar, tipo assim, vou falar de 2 podcasts, que a gente fala um pouquinho sobre RH que fala de outras coisas, né? E isso chama repertório pra mim. Então, eu falo, tipo, você tem um que é brazuca total pra entender o contexto do mercado da gente, que é do zero ao topo, tipo assim, que você começa a entender um pouco de raciocínio de executivos. É um baita podcast legal de se ouvir. E tem outro que é do próprio Simon Sinek, que ele traz pessoas que é de contexto total fora de RH. Então vai trazer uma convidada que é especialista em felicidade, porque as pessoas, não sei o que, num país, e ele vai tentar encaixar isso dentro da organização. Então você começa a entender, tipo, contexto de mundo de alguma forma, seja com repertório aqui fora da RH, ou seja, falando de negócio. Eu acho que a palavra repertório ela é muito importante. Assim, no final do dia, as pessoas não saem de empregos, elas saem geralmente, né, de líderes ruins. Sim. É isso, pelo menos, que os dados nos mostram. E eu acho que uma das coisas que, pelo menos pra mim, a nível pessoal, é muito legal é trabalhar com pessoas interessantes. Sim. Pessoas interessantes que contribuem pra você da perspectiva profissional, da perspectiva pessoal, que trazem outras referências. Repertório é tudo, sou fã. Não, a gente tem que estar com gente que a gente gosta, tipo assim, não adianta. A gente se junta quando a gente fala assim, pô, admira essa pessoa. E no final do dia, assim, trabalho tem coisa boa e tem coisa ruim, né? E quando você tá com pessoas ali na trincheira no dia a dia que você admira, Sim. isso faz o ruim ser bem menos ruim. Se o trabalho fosse só bom, chamaria férias. Não, mas é isso mesmo. Quando tá ali, todo mundo se fala assim, pô, tem uma galera aqui. Tipo assim, isso é muito massa. Sem dúvida. Rafa, queria te agradecer. Imagina. Pelo papo, foi ótimo. Espero que todo mundo tenha gostado. Pra quem gostou desse papo e quer conferir ele na íntegra, a gente tem todos os episódios no nosso YouTube e no nosso Spotify. A gente também tem vários episódios da primeira temporada que tá chegando ao final. Aproveita pra compartilhar esse episódio com quem precisa ouvir ele. E muito obrigada por mais um episódio de Gente Saúde. Até a próxima.